Sua comunicação posiciona você como executor de tarefas ou como um líder estratégico que influencia decisões? Descubra como transformar sua comunicação de operacional para estratégica e fortalecer sua influência executiva. Você está na Prosa com Bertalha. Bem-vinda, bem-vinda a mais uma Prosa com Bertalha. Prosa cada vez mais fantástica, onde as pessoas do bem aqui comparecem para compartilharem os seus conhecimentos e as suas experiências. E olha a prosa que nós estamos trazendo aqui hoje. Evoluindo de uma comunicação executora para executiva. A comunicação no ambiente corporativo vai muito além de executar tarefas. Para alcançar posições de destaque, é essencial evoluir para uma comunicação executiva e estratégica que influencia decisões e molda o futuro das empresas. Nessa prosa com Bertalha, vamos explorar como profissionais podem sair da comunicação operacional para uma comunicação de impacto, capaz de gerar credibilidade, engajamento e liderança efetiva. Prepare-se para insights valiosos e transforme a forma como você se comunica no mundo dos negócios. Vamos refletir sobre esse tema fascinante e importante aqui na Prosa com Bertalha, onde a educação e os negócios caminham juntos para trazer muito mais inspiração à sua jornada. Eu tenho o privilégio de trazer aqui para a Prosa com Bertalha a Cecília Lima, ela que é especialista em oratória executiva e posicionamento para líderes, com mais de 20 anos de experiência, fonoaudióloga mestra, Business Executive Coach, Master Practitioner em PNL e estrategista de marca pessoal, ajuda profissionais a se expressarem com clareza, confiança e impacto estratégico por meio de mentorias, palestras e do podcast Oratória Executiva. Olha só que honra, que orgulho receber aqui na Prosa com Bertalha a Cecília. Cecília, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Paulo. Um prazer estar aqui, um prazer ter te conhecido e receber esse convite, que eu tenho certeza que essa conversa, se a nossa primeira conversa já foi especial, imagine essa prosa. Vai ser bacana demais. Eu tenho certeza que você vai trazer uma baita de uma contribuição aqui para a gente, Cecília, exatamente porque comunicação entre lideranças, entre pessoas, qualquer posição que você tenha dentro da organização é extremamente importante. Deixa eu lembrar o pessoal, Cecília, para que eles possam se inscrever no canal. É um pedido, viu, pessoal? Inscreva-se no canal. Curta a nossa prosa, bota um like aí, não esquece de botar um like para a Cecília que está aí contribuindo voluntariamente para a nossa prosa e para a nossa comunidade, que ultrapassa 52 mil pessoas. Ô Cecília, Bom, Cecília, me fala um pouquinho desse tema, eu adoro esse tema, por que que você está trazendo ele para a gente conversar? sobre comunicação, por quê? Eu vou te explicar por que que eu trabalho com esse tema, Paulo. Eu sou uma pessoa que era muito pouco comunicativa. E eu percebia, quando eu não conseguia falar em público, quando eu não eu sempre fui uma pessoa de muito relacionamento interpessoal, me comunicava muito bem com certas pessoas, as minhas melhores amigas, mas tinha muito desafio de colocar as minhas ideias perante pessoas e usar o meu conhecimento para participar de uma reunião ou dar sugestões. E eu percebia, isso já há muitos anos, o quanto isso bloqueava a minha carreira e me impedia de levar aquilo que eu recebi, os dons de Deus que eu recebi, os meus talentos, as minhas ideias, para as outras pessoas. Então, quando a gente pensa no universo corporativo, a comunicação, ela é a principal ferramenta para uma empresa conquistar os objetivos dela. Para o profissional, a principal ferramenta para que ele conquiste seus objetivos, cresça na carreira, e para a empresa, sem essa comunicação dos profissionais, clara, assertiva, segura, a empresa ela perde conteúdo, ela perde talento e ela deixa de alcançar os resultados que ela poderia alcançar. Então, essa é a minha paixão, como eu consegui vencer e eu consegui trabalhar uma comunicação com todas essas características. Hoje eu quero que todo mundo se comunique dessa forma,
né? Mantendo a sua essência, mas que consiga levar a sua essência com segurança, seus conhecimentos com clareza, porque isso traz realização e crescimento para todo mundo que se envolve nesse processo. Uau, uau, que fantástico, que testemunho legal. É isso que nós queremos aqui para a comunidade, porque muitas vezes as pessoas pensam, ah, eu não tenho o dom da comunicação, tal, e é isso que nós vamos explorar aqui, o Cecília. Sim, Aliás, eu tenho uma pergunta para você, que é a seguinte: o que que diferencia uma comunicação executora de uma comunicação executiva? perfeito. O meu método de desenvolvimento ele se chama oratória executiva, e eu vou te explicar o que diferencia, começando a explicar o que é ser executivo ou executiva para mim. Ser executivo não tem relação somente com ter um cargo de executivo. A comunicação executiva é daquela pessoa que dá o direcionamento. Um executivo no dicionário, executivo significa pessoa que dá a direção, que toma a frente das coisas. Então, o que diferencia uma comunicação executora de uma comunicação executiva? A comunicação executora é daquela que fala o que eu faço, como eu faço. A comunicação executiva é por que eu faço, como eu faço e também o que, mas ela traz engajamento, inspiração e conexão com os objetivos das pessoas que a ouvem e com os objetivos que a empresa ou o negócio tem dentro daquele cenário de comunicação. Então, o que eu percebo, né? Falando dos profissionais, falando de liderança. Eu vejo muitos líderes que eles ganham cargos de líder, eles crescem para cargos de coordenação, gerentes e até diretores, mas ainda mantém uma mentalidade executora. E aí a comunicação, ela acompanha essa mentalidade, que é um desafio que eu vejo muito. Por exemplo, em áreas, você lida com profissionais de diversas áreas, de todas as áreas, e tem bastante conhecimento de profissionais de área técnica, né? Engenheiros, profissionais de logística. É muito comum ver profissionais falando de maneira executora o que é e o que eu vou fazer, descrevendo um projeto, quando eles vão falar com alta liderança. E a alta liderança, muitas vezes, esse posicionamento perante pessoas que estão em alta liderança, eles requerem que o profissional ele faça um ajuste no direcionamento desse conteúdo. Ele não vai mais falar do que e como vai fazer, ele vai falar do porquê daquele projeto. Uhum. Como aquele projeto impacta metas, resultados da empresa. Então, para mim, a comunicação executiva é daquela pessoa que lidera a si mesma em primeiro lugar e depois tem uma comunicação que ela lidera o entorno dela, né? Ela está na frente. E eu acredito isso ser muito importante para todos os líderes, né? E para todos aqueles também que desejam um dia ser líderes. Bacana, Essa bacana, é a Cecília. diferença. Legal, gostei, gostei do ponto. Aliás, é um ponto que é uma preocupação, porque muitas vezes o pessoal pensa que comunicação corporativa é você saber falar bonito, falar o português corretamente, falar inglês, espanhol, francês, italiano, né? Não, não, Sim, não é só isso. Ou seja, na realidade, você sim, falou do porquê aí, e o porquê é um elemento extremamente importante dentro da esfera da comunicação, para permear principalmente a parte de projetos, de liderança. E aí eu tenho uma pergunta para você, exatamente dentro desta questão, ô Cecília, que é quais são os principais erros que nós, profissionais, cometemos e que muitas vezes impede que ocorra uma comunicação efetiva e estratégica, na sua visão? olha, eu não vou dizer erros, né? Mas uma coisa que eu vejo, e é assim, talvez a grande maioria dos líderes eles não tenham essa visão que eu vou trazer. Mas como eu trabalho com pessoas e elas têm desafios para se comunicar, muitas vezes ou elas querem ganhar mais possibilidade de engajamento com a sua fala, tem muitas pessoas que não compartilham o que elas sabem. Então, eu acredito que o primeiro pilar, né, de uma pessoa que tem confiança, uma pessoa que tem essa comunicação executiva, ela tem autoconfiança e liberdade para ela expor o que ela pensa.
Então, quantas pessoas você conhece, Paulo, que já falou para você, nossa, eu tinha uma ideia numa reunião, eu queria falar, mas aí eu não sabia o que iam achar, não falei, aí outra pessoa falou. Isso acontece muito. E quando isso Uhum. acontece, o profissional perde, porque ele perde visibilidade, ele perde a oportunidade de mostrar o seu conhecimento, e a empresa também, porque ela está com aquele potencial guardado. Ela está com aquele potencial que ela contrata e paga aquele conhecimento guardado ali. Então, falando do erro, né? O principal erro é você guardar as suas ideias, não compartilhar as suas ideias. Um segundo ponto pode ser esse que eu falei, é a dificuldade que muitos profissionais têm, muitas pessoas, né? E eu até entro nisso, porque de vez em quando eu tenho falhas em relação a isso, de ajustar aquele conteúdo para o interesse do público-alvo. As pessoas, em sua maioria, quando elas não têm consciência da comunicação, elas se comunicam como se fosse para um espelho. O que seria isso? Estou me comunicando de acordo com o objetivo que eu tenho, com o entendimento que eu tenho, como aquilo é bom para mim. Mas o que eu falo, o que é bom para mim, muitas vezes não é bom para você, não é bom, não é o que aquele público precisa. Então, o ajuste da mensagem é muito interessante. Ontem aconteceu um caso disso comigo. Eu tenho uma filha pequena, e a gente estava se preparando para sair. Eu cheguei na sala, ela estava assim, ó. Aí eu falei, filha, por que você está com essa carinha? Né? Eu falei, por que você está com essa carinha? E aí eu estava querendo dizer para ela, né? Está triste. E aí ela falou para mim, mamãe, eu só tenho essa carinha. Eu não consigo tirar essa carinha e colocar outra carinha. Então, Uhum. é um desafio, é um exemplo da vida, mas é um desafio de ajuste de comunicação. Agora, você pensa isso na esfera de uma empresa. O quanto isso traz de ruído na comunicação, quanto isso impede processos de acontecerem no tempo que eles poderiam acontecer, porque processos, eles existem, mas pessoas estão ali ao redor daqueles processos, né? Então, eu acredito que um segundo ponto é esse. E um terceiro é como você torna a sua mensagem interessante para quem ouve. Não tem a ver só com o, o ajuste do conteúdo, mas também na sua postura, na sua fala, como você trabalha o seu contato visual, como você trata as pessoas no dia a dia, como você faz conexão com as pessoas antes de falar alguma coisa. Então, é, essa questão da conexão é um dos pontos que eu vejo mais importantes na oratória executiva. E, do meu ponto de vista, a conexão com as pessoas, eu posso fazer uma analogia. A conexão é como se fosse o terreno, aquele solo onde você planta os relacionamentos. De acordo com a conexão que você tem, aquele relacionamento, ele vai frutificar ou não, né? Então, eu acredito isso. Falta ainda bastante conexão no ambiente corporativo, Que no legal, ambiente Cecília. de liderança. Que legal, bacana realmente o que você está trazendo aí, porque são pontos fundamentais. Quando você falou aí que muitas vezes a gente, né, como você disse para sua filha, né, a carinha de triste, você perguntar para ela por que que ela está com aquela carinha, é uma forma de comunicação que muitas vezes uma criança, se não me falha a memória, sua filha tem 4 anos, não é isso? 4 anos. Uma criança muitas vezes não vai entender, poxa vida, eu Não tenho só entende. essa cara. Então, a forma como a gente se comunica dentro da organização é importante. E esse ponto que você trouxe agora por último, de estabelecer conexão, eu pensei aqui, inclusive, numa palavrinha, né, no storytelling, né, ou seja, o quanto você sabe narrar, né? Quando a gente fala em storytelling, muitas vezes o pessoal pensa em contar histórias, né? Não é contar historinhas, mas é como é que você passa uma mensagem para uma outra pessoa, né? Seja um executivo, um líder seu, um funcionário seu. E isso, não é, Cecília, vale muito para o aspecto de dar feedbacks, de se relacionar para cima, para baixo, dos lados dentro da Em todas as organização. esferas. E ter uma narrativa e um argumento. E aí, eu queria perguntar para você o seguinte: quais são as habilidades que você julga que são essenciais para transformar a comunicação de operativa, né, para uma comunicação, eu diria, mais influente, Cecília? Qual é a sua visão sobre isso? Sim. É, o meu método de desenvolvimento, por eu achar importante, são 3 passos
que aí, para responder a sua pergunta, eu vou pensar um pouco de cada passo. O primeiro, para você mudar, é você, como eu disse, e eu sou uma defensora da autoconfiança e do autoconhecimento. Eu acredito que o primeiro passo é você conhecer. Se conhecer. Conhecer quem é você, o que você faz de bom, a sua personalidade, conhecer os seus talentos. Muitas pessoas, elas vivem em busca do que elas têm que corrigir, né? Ah, então eu não vou conseguir falar por causa disso. Eu não vou fazer porque eu tenho esse problema. Não vou fazer. Mas quando você conhece as suas forças e resolve trabalhar e usar as suas forças, isso é o primeiro ponto para você começar a se enxergar como um porta-voz. Porque se eu não me enxergo positivamente, eu não vou me enxergar um porta-voz. Era o que acontecia comigo. Eu me enxergava tão pequena, né, devido ao meu histórico, né, de personalidade, de vida. Eu falava, imagina que eu vou chegar e num ambiente falar o que é importante é isso. Imagina que eu ia estar aqui com você nesse podcast, defendendo o meu ponto de vista e levando conhecimento para as pessoas. Imagina, isso para quem não se vê positivamente é uma coisa muito desafiadora. Então, o primeiro passo é você conhecer a si. Parece meio batido, né, já falar de autoconhecimento, mas não, é muito importante. O segundo passo, Paulo, é trabalhar a sua mentalidade. Porque a mentalidade de uma pessoa que ela é operacional ali é voltada para o quê e para o como vai fazer. Então, quando ele vê um projeto, ele já começa a pensar em como ele vai fazer aquilo, quais são os detalhes daquilo, qual que é a profundidade daquilo. E muitas vezes, para você se tornar, né, ter essa comunicação executiva, você precisa começar a pensar em resultados, em colaboração, em inovação, e como isso é útil para os outros. Então, a mentalidade executiva, ela não está tão presa para dentro. Ela é uma mentalidade voltada para a contribuição, para a colaboração. Ela vê oportunidade. Então, ela vê a oportunidade daquele projeto transformando, né? Transformando cenários, transformando resultados. Então, uma mudança de mentalidade. E aí, se a gente poderia ficar um dia só falando sobre mentalidade, porque nesse caminho eu elenquei 20 traços de mentalidade de uma pessoa que é aquela que vai se desenvolver e vai crescer com uma comunicação executiva. E aí, o terceiro é você desenvolver a comunicação intencional. O que acontece com a nossa comunicação, Paulo? A nossa comunicação, ela, 90% dela vem do nosso inconsciente. Então, tudo que eu falo, da forma como eu me expresso, quando eu expresso, eu estou trazendo muito do meu inconsciente. Eu revelo quem eu sou, o que eu acredito, e só que nosso inconsciente, ele nos leva para lugares bons, mas ele nos leva também a fazer coisas que não são legais. Então, por exemplo, essa questão da conexão que a gente estava falando anteriormente. Eu conheço líderes que chegam numa reunião e eles vão direto ao ponto da reunião. Então, é a mente inconsciente desse líder, que é extremamente focado em resultado, que chega e fala para ele, já vai direto ao ponto, ele nem percebe, ele já foi. Então, ele precisa tirar isso do inconsciente e trazer isso para a consciência. Não, eu vou, então, usar algumas estratégias aqui de conexão antes de iniciar a reunião. Ah, tem líderes que se comunicam, por exemplo, eu já me comuniquei aqui antes da gente começar a nossa conversa, a gente estava ajustando câmera, né, microfone. Eu já conversei com líderes que aparece só isso daqui deles na câmera. Uhum. Então, é outra coisa, eu preciso trabalhar intencionalmente isso, eu preciso zelar pela forma que eu me comunico. Como será que eu me apresento, né? Isso vai desde a vestimenta, isso vai da postura, para onde eu olho, como eu trabalho os meus gestos, como eu vou impostar a minha voz, eu vou usar uma entonação, como eu vou articular as palavras, a velocidade que eu vou falar. Tudo isso eu preciso tirar do piloto automático, perceber se há algo que não contribui
para eu levar a informação de maneira clara e mudar, Que bacana. aprender novas formas de me comunicar. E Bacana, isso é possível para fantástico. todas as pessoas. E esses três passos, Paulo, eles são possíveis, estão disponíveis para todas as pessoas. Eu sei que dentro das pessoas que mais buscam um trabalho de comunicação são pessoas introvertidas. Os introvertidos, eu sou uma pessoa introvertida, então quando a gente é introvertido e não tem esse autoconhecimento, não trabalha a nossa mentalidade, a gente acha que os extrovertidos são melhores comunicadores, mas não são. Ser introvertido não tem nenhuma relação com se comunicar melhor ou pior. Tem relação com a forma como a pessoa se energiza. Então, por exemplo, eu me flexibilizei, né? Eu trabalhei, eu fui, eu treinei, eu fiz, mas a minha base continua sendo introvertida. Se você falar para mim, Cília, qual é o seu programa favorito, é ficar na minha casa. Eu gosto de ficar em casa, eu gosto de ler, eu gosto de atividades, eu fico sozinha, porque isso me traz energia. Os extrovertidos se energizam com muitas pessoas. Então, esses passos que eu falei, eles estão disponíveis para pessoas introvertidas e extrovertidas. Não, não tem. Tudo é possível desenvolver. Maravilha, Cecília. Cecília, a dona Corujinha está falando o seguinte aqui. Paulo, terminamos o primeiro tempo e vamos para o segundo? Então vamos tomar uma água, um cafezinho, vamos chamar a dona Corujinha e vamos para o segundo tempo, Cecília? Vamos lá. Olha só que honra, que orgulho, uma contribuição fantástica que a Cecília está trazendo aqui para a Prosa Convertalha, falando sobre comunicação, oratória, que é algo extremamente importante no mundo de hoje. Aliás, não é só no mundo de hoje, sempre foi Sempre extremamente foi. importante comunicar-se, não é isso, Cecília? Muito. O que vem acontecendo só que a forma de comunicação ela muda, né? Então, a gente está tendo agora um boom de mudança na comunicação com a questão da tecnologia. No pós-pandemia, as coisas ficaram muito mais na comunicação tecnológica. Então, a comunicação sempre é importante e nunca vai deixar de ser. O que nós, como grandes comunicadores, precisamos fazer é ir nos adaptando e nos aprimorando para os novos meios de comunicação. Aliás, um ponto interessante que você comentou até na primeira parte da nossa prosa aqui foi exatamente o saber comunicar-se, né? E nós estávamos falando do storytelling, né? Eu sou um mentor de pessoas, de executivos, de startups, e eu já vi muita startup não se dando bem, com produtos bons, com soluções boas, exatamente porque a pessoa não conseguia construir uma comunicação. Ou seja, se o outro lado não entende o que você está ofertando, você pode ter algo muito bom para fornecer. Mas a pessoa do outro lado não conhece essa parte. E aí que eu entro com uma pergunta para você: como alinhar a comunicação com a visão estratégica da empresa ou da solução que você tem? Alguma coisa nessa linha. Pode Uhum. ser, Cecília? Sim. Eu acredito que o que você falou anteriormente, só fazendo um adicional, Paulo, não é só não conhece. No caso das startups, por exemplo, é não se interessa, Hum, né? Porque hoje a gente tem um grande concorrente, que é o celular. Então, quando você começa a falar, o despertar o interesse da audiência é fundamental. Então, essa questão que você me perguntou da como alinhar a comunicação estratégica, o primeiro ponto é você entender de estratégia. Você precisa nutrir a sua mente. Se você deseja conquistar projetos com alta liderança ou conseguir recursos para a sua startup, é muito importante que você saiba sobre estratégia, que você leia sobre estratégia, que você leia sobre economia, né, que você leia sobre política, que você tenha em mãos as metas da empresa, o que essa empresa deseja alcançar, estudar profundamente o seu mercado. Então, uma empresa do setor automotivo, por exemplo. Os profissionais que trabalham nessa empresa, eles precisam estar todos os dias atualizados das tendências desse segmento. Porque na hora de se comunicar, na hora de levar um projeto, ele vai precisar casar essas ideias com todo esse cenário, com a meta da empresa, os resultados que ela pretende alcançar, com análise de concorrente, tendência do mercado, economia daquela região, daquele país. Então, precisa
aquilo que, de novo, né? Desenvolver uma mentalidade estratégica. Eu não penso mais só como um fazedor de coisas, mas como uma pessoa que tem uma contribuição, que tem um projeto que vai colaborar, vai inovar, vai acelerar. Então, é, essa é uma forma de conectar E fantástico. a sua comunicação com os resultados, com metas estratégicas da empresa. Ô, Cecília, eu tenho uma pergunta para você que aqui me chama muita atenção. Teve uma época, hoje nem tanto, mas a inteligência emocional estava muito em evidência. Não que ela tenha sumido, logicamente ela continua por aí com muita força, principalmente quando nós falamos de soft skills tal, e do Goleman, né? O Goleman que escreveu vários livros sobre inteligência Uhum. emocional. De que forma que a inteligência emocional contribui para uma comunicação mais assertiva? E eu diria, ô Cecília, mais persuasiva, com argumentos muito bem construídos. Sim. Eu falo que um dos principais sabotadores da comunicação, tem dois principais sabotadores da comunicação. Um é o ego e o outro é o equilíbrio emocional. Por quê? Porque é uma pessoa que ela é assertiva no que ela fala, e eu tenho um conceito de assertividade, Paulo. Eu trabalho com assertividade, o conceito das habilidades sociais. Não o conceito do mundo corporativo que fala que a assertividade é direto ao ponto, você tem que ser objetivo. Então, a assertividade é você saber trazer o seu conhecimento, conseguir divergir, conseguir argumentar, negociar, mantendo a relação o máximo possível boa com as pessoas que te cercam. Né? Então, levando para o mundo real, vamos imaginar uma pessoa numa reunião, um líder, ele coloca a ideia dele e a ideia dele não é aceita. Se essa pessoa ela não tem consciência de que os outros também têm direitos, que discordância não é uma coisa que está discordando de algo, não está discordando da pessoa, não está eliminando a pessoa, e essa pessoa, por começar a se sentir frustrada, começar a se sentir ansiosa, nervosa, e ela lida mal com isso, então eu começo a fazer uma cara feia, eu começo a ficar incomodado. Eu já cheguei a ter clientes que, em situações dessas, levantavam e saíam de reuniões. Uhum. Então, como a pessoa vai conseguir ter uma comunicação? Porque o certo, né, o adequado, seria que, ao ouvir uma crítica em relação a uma ideia que eu coloque, é que eu tenha a estrutura emocional para entender o motivo daquela crítica, né? O ponto de vista daquela pessoa que pensa diferente de mim. E aí, com estratégia, procurar casar os dois mundos. Mas na medida em que eu sou tomada por uma emoção, acabou. Eu perco a oportunidade de raciocinar, de pensar. E a comunicação clara, ela exige, porque a gente tem o preparo, né, de como eu vou levar uma mensagem, mas aí tem a vida sendo vivida. As coisas acontecem. Então, esse equilíbrio das emoções, saber dar a direção certa para as emoções é fundamental para você lidar com desafios, saber negociar, saber influenciar. Porque eu não consigo influenciar uma pessoa sem considerar o ponto de vista dela. Tem uma coisa muito interessante, Paulo, que não sei se você já trouxe alguém aqui no Prosa para falar sobre andragogia, que é um tema muito importante. E Não, eu poucas gostei. vezes, Andragogia, legal, legal. Depois nós vamos é muito conversar sobre isso. interessante, Aham. porque a andragogia, ela é a ciência que estuda o aprendizado do adulto. Então, tem a pedagogia, que estuda o aprendizado da criança, e a andragogia, que estuda a forma como o adulto aprende, muda, é influenciado. E uma diferença entre a pedagogia e a andragogia, entre a criança e o adulto, é que quando eu explico alguma coisa para uma criança, a criança ela é uma página que você está desenhando na página. Ela não tem quase repertório. O adulto ele tem repertório. Então, quando eu explico sobre comunicação, as pessoas que vão ouvir a nossa conversa, elas vão ouvir sobre comunicação, esse conteúdo vai entrar na mente delas e vai encontrar um monte de informação. Se eu tivesse a oportunidade de ter uma pessoa aqui debatendo comigo e eu quisesse influenciá-la a se comunicar melhor, eu teria que considerar, obviamente, o que ela traz para mim do mundo dela. Então, a influência, ela passa pela percepção e consideração do outro na construção dos argumentos. Então, quando eu não tenho equilíbrio emocional para poder ter essa escuta aberta, eu não tenho conexão
E aí eu não tenho influência. Legal, que bacana, Cecília, muito bacana. Aliás, você falou uma palavra aí que eu gostaria de explorar. Você falou de escuta, né? E Uhum. que é o papel da escuta ativa e da empatia, ô Cecília, na construção de uma comunicação de liderança? É, assim, toda, toda. Não existe comunicação sem empatia e escuta. Até mesmo se você for fazer uma palestra num lugar que as pessoas não te conhecem. A questão da escuta, mesmo sem ter a fala das pessoas, é muito importante. Então, quando um palestrante ele vai para um lugar fazer uma palestra, ele não pode pegar a mesma palestra que ele deu num lugar e ir lá e fazer igualzinho. Por quê? São outras pessoas. Então, ele tem que estudar quem são essas pessoas, empatia. Quem são essas pessoas, o que elas, como elas se beneficiam desse assunto, o que que eles precisam, o que que esse assunto ajuda, como esse assunto ajuda para fazer o direcionamento daquele conteúdo para aquele cenário. Então, a escuta é tudo. Com a escuta, e tem essa, né, Paulo? Quando eu falo para você, Paulo, me conta um pouco sobre você, e eu me dedico a escutar com interesse, qual o sentimento que você vai ter em relação a mim? Você vai gostar de mim. Por quê? Porque todos nós, seres humanos, necessitamos de reconhecimento. A gente quer ser reconhecido, a gente quer ser valorizado. Isso é inerente a nós. Conforme a gente avança na consciência, no desenvolvimento da consciência, a gente passa a desejar, a ter necessidade menor disso, mas todo mundo gosta de ser ouvido e considerado. Então, para a conexão, a empatia, a escuta é tudo. E a conexão é a base de tudo. E aí entra a escuta quando você, igual aconteceu com a minha filha, né? Escutar, ou entender, entrar na pele de uma criança de 4 anos que não entende o que é carinha. O que é carinha, né? Carinha. Então, é fundamental, é a base. Antes de falar, eu preciso fazer uma leitura auditiva, visual, sinestésica do que me cerca, para poder direcionar uma mensagem com assertividade. Uma Fantástico. mensagem que vá ao encontro daquela pessoa, não de encontro. Muito legal. Cecília, a Corujinha me falou aqui, Paulo, está terminando a nossa prosa, então nós estamos finalizando a prosa. Que baita contribuição, muito legal, realmente, falando um pouco sobre a oratória, a comunicação. Gratidão enorme pela sua participação aqui, Cecília. Eu que agradeço, Paulo. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada por fazer as perguntas que eu acredito que vão beneficiar tanto as pessoas. E eu estou sempre à disposição para conversar, para ter prosas com você, porque foi um prazer enorme ter te conhecido esse ano. Fantástico, Cecília. Cecília, ao infinito e além. E o que nós fazemos em vida ecoa na eternidade. Tchau, tchau, Cecília. Certamente. Tchau, tchau, muito obrigada.